O Fundo 20 Shopping Centers acabou de anunciar uma nova oferta de cotas, mas falou de uma oferta secundária. Você sabe o que é isso? E principalmente, quais os riscos por trás dessa oferta? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do fundo VISC11, que é o 20 Shopping Centers. Um fundo enorme, um dos maiores fundos da bolsa, um fundo super conhecido. Talvez você mesmo tenha cotas desse fundo, ou já estudou para ter, ou já teve. E esse fundo anunciou uma nova oferta de cotas. Uma oferta para 675 mil cotas. Mas com uma diferença, essa é uma oferta secundária. Mas o que é exatamente uma oferta secundária de cotas? Geralmente, quando a gente fala no mercado de fundos imobiliários, a gente fala muito de ofertas primárias. Ou seja, aquelas onde o fundo vai receber um dinheiro, esse dinheiro vai entrar para o caixa do fundo e o fundo vai naturalmente entregar novas cotas, ele está criando novas cotas. As cotas não existiam, passam a existir e o fundo vende para os investidores. Eu uso vende aqui entre aspas porque não é o nome técnico para isso, é uma subscrição, é uma emissão, mas na prática é uma venda. Você paga ao fundo e recebe cotas. Esse dinheiro está no caixa do fundo para o fundo fazer novos investimentos. Ele pode comprar um imóvel novo, pode pagar uma dívida, pode fazer o que ele quiser, fazer uma obra no imóvel. Isso é uma oferta primária. Uma oferta secundária é algo bastante raro no mercado de fundos imobiliários, é mais comum no mercado de ações. Nesse tipo de oferta, o fundo ou a empresa, no caso das ações, não recebe dinheiro. Não se criam novas cotas, porque quem está vendendo essas cotas não é o fundo ou a empresa cujas ações foram emitidas. Não, quem está vendendo é um investidor. No caso do fundo imobiliário, é um cotista. Então, quem está vendendo essas mais de 670 mil cotas não é o próprio VISC. Esse dinheiro não vai cair para o VISC. É um cotista do fundo, poderia ser eventualmente um grupo de cotistas aqui. No fato relevante está no singular, então é um ofertante, um cotista ofertante que está querendo vender essas cotas. Então quem for adquirir essas cotas vai pagar a ele, não ao fundo. Não entra dinheiro no fundo. Basicamente é muito parecido como quando eu ou você vamos comprar uma cota de um fundo imobiliário ou vendê-lo ali pelo aplicativo da corretora ou pelo site. Quando você compra uma cota, você não está dando dinheiro para o fundo. Você está comprando de um outro investidor que está lá do outro lado do home broker, vendendo pela corretora dele, você comprando pela sua. E o dinheiro vai de você para ele e a cota vai dele para você. Mesma coisa quando você vende. Esse dinheiro não transita pelo fundo. A gestora não fica nem sabendo, nem se interessa por essa informação. É exatamente a mesma coisa aqui. Só que pelo montante, ela é uma operação que tem as suas particularidades. Mas no fringir dos ovos ali, no núcleo, é uma operação secundária. Acontece no mercado secundário, ou seja, uma operação entre investidores. Essa é uma oferta que ela vai ser uma oferta 476, ou seja, uma oferta exclusivamente para investidores profissionais. Então, investidores de pessoa física não podem participar, é uma oferta voltada para, por exemplo, fundos de investimentos, como os fundos de fundos, investidores institucionais, grandes investidores, famílias multimilionárias, esse tipo de investidor. E essa operação não vai dar direito de preferência, direito de sobras, montante adicional, nada disso. É uma oferta realmente aberta ao mercado de uma maneira restrita, mas que os cotistas em si não participam, não podem adquirir cotas, nem exercer direitos, nem nada desse tipo. E é natural que surja então uma dúvida. Quem é o ofertante? Quem é que está querendo vender tantas cotas assim? Bom, essa informação ela não foi divulgada e nem precisa ser divulgada. Normalmente ela é divulgada, tradicionalmente nas emissões secundárias, por exemplo, de ações, onde é mais comum, é informado quem ou quens são os cotistas que querem vender. Mas aqui não foi divulgado. Pode ser que seja divulgado no momento futuro? Pode ser que sim.
no momento não foi divulgado, mas naturalmente a gente tem um palpite. O palpite mais óbvio, aquele que mais está correndo no mercado, é que seja a Ankara Ivanhoe. A Ankara Ivanhoe é uma empresa que ela gerencia, ela é dona, ela administra vários shoppings no Brasil. É uma empresa com capital parte nacional, parte capital canadense. E ela tem então essas operações de shoppings em vários lugares do país. E por que tem essa ligação? Por que esse palpite? Lá no ano passado, em 2021, o VISC fez a sua 7ª emissão de cotas. Ele queria captar dinheiro para adquirir 4 shoppings da própria Ancar. Então a Ancar era a vendedora desses shoppings e o fundo ia comprar. Mas não era ali o melhor momento, talvez, para se fazer uma emissão do tamanho que precisava nas condições de mercado que ali existiam. Então foi feita uma oferta que a gente chama uma oferta ancorada. Ou seja, a Ancar ancorou a oferta. Sem trocadilhos aqui com o nome da Ancar com ancoragem. Sem trocadilhos. É assim que se chama no mercado. Ou seja, a Ancar falou, faz a emissão, vai a mercado, capta o dinheiro, o que você não conseguir captar, eu banco, eu ancoro essa operação. Então, o que o fundo não conseguiu captar, a Ancar estava garantindo o sucesso daquela oferta. Então, era uma oferta que já estava garantida. Mesmo que ninguém entrasse naquela oferta, nenhum cotista, nenhum investidor, a Ancar estava disposta, inclusive, a colocar o dinheiro todo no fundo, para que o fundo tivesse o dinheiro para comprar esses shoppings dela. E por que a Ancar faria isso naquele momento? Mesmo que ela tivesse que colocar um dinheiro forte na operação, para ela ainda havia um benefício, porque ela estava trocando 4 shoppings por cotas do VISC, aonde ela então tinha ali uma participação indireta em um número maior de shoppings, uma pulverização maior de risco, uma diversificação maior do seu portfólio e uma liquidez melhor. Não é fácil você vender um shopping. Agora, vender cotas de um fundo imobiliário, você tem um mercado secundário, você tem um mercado de bolsa de valores. É só entrar no home broker e vender. Claro, dá para vender milhões num dia? Não é tão fácil, mas você tem uma janela, você tem uma porta de liquidez. Que se você tem um shopping e você quer vender, essa porta é muito mais complicada, você tem muito mais dificuldade para poder vender e fazer dinheiro. E algumas pessoas podem estar lembrando aqui que nas regras dessa oferta dizia que a Ancar tinha um período pelo qual ela não poderia vender essas cotas. Sim, é chamado período de lock-up, como a gente chama no jargão do mercado. Esse período era de 90 dias, então ele já está superado há praticamente um ano. Essa oferta, se eu não me engano, encerrou em setembro do ano passado. Então, bom, já passou muito mais de 90 dias. Então a Ancar já pode vender as cotas, já pode até ter vendido parte delas ou totalmente, ou pode estar usando essa oferta secundária exatamente para se desfazer de parte da sua posição ou da totalidade dela. E outra pergunta que é muito natural de se fazer é, mas quem é que vai comprar essas cotas? E a dúvida é plenamente justificada. Afinal de contas, o fundo ali está cotado a mais ou menos R$102, R$103 no momento que a gente grava esse vídeo, e o cotista ofertante, aquele cotista que está vendendo as suas cotas nesta oferta, está oferecendo a mais de R$115. Um valor totalmente fora do preço de mercado atual. A última vez que o fundo negociou perto desse preço foi lá no comecinho de 2021, tem quase 2 anos que ele não chega nem perto dessa faixa de preço de R$115. Então, a pergunta é natural. Por que alguém compraria a 115 se pode ser comprado no mercado a 102? Por que a Ancar sequer está fazendo essa oferta? Não dá para a gente saber qual é o motivo da Ancar estar fazendo essa operação nesse preço totalmente descolado do preço de mercado. Mas dá para a gente pensar em 2 palpites. O primeiro palpite pode ser algum tipo de exigência regulamentar. Ou seja, pode ser que a Ancar tenha alguma regra, talvez do seu próprio estatuto ou do estatuto dos sócios canadenses, algum tipo de regra que impeça dela ter cotas de fundos imobiliários ou talvez ter
no volume que ela teve que aportar para ancorar a oferta. Então, talvez ela precise demonstrar, seja para algum órgão regulador canadense ou meramente para os sócios canadenses, ou qualquer coisa do tipo, de que ela está fazendo esforços para vender. Pode ser até que ela não tenha nenhuma esperança de conseguir vender a 115, mas está demonstrando, pelo menos arquivando documentos, publicando documentos de, olha, eu estou tentando vender. Claro que alguém pode dizer, mas espera aí, Nod, uma oferta tem custos. Tem custos. Uma oferta secundária não é tão cara como uma oferta primária. Uma oferta 476 não é tão cara como uma oferta pública ou uma oferta 400, mas tem seus custos. Agora, ela tem que vender na marra, no preço que está, é um prejuízo grande. Afinal de contas, ela entrou nessa oferta, se é que é realmente a Ancar, deixando sempre muito claro, a 115, que foi o preço da oferta lá atrás. Então, ela teria que vender a um preço mais de 10% abaixo do que ela comprou. Então, pelo menos ela mostrar que, olha, eu tentei vender, eu fiz aqui uma oferta, infelizmente ninguém quis comprar. Pode ser que seja isso, não seria muito estranho se fosse. A segunda possibilidade é apenas que já exista um comprador, já exista alguém disposto a comprar esse lote de cotas nesse preço. Pode ser talvez um grande investidor internacional, pode ser um fundo de pensão, um fundo de fundos, vai saber, pode ser um adquirente ou podem ser vários, pode ser um conjunto de players ali, e que aceitam pagar esse preço. Naturalmente, minha pergunta, mas por que ele aceitaria pagar esse preço de 115 na cota se ele pode comprar no mercado a 102? E aí é que tá, é a liquidez. O VISC é um fundo muito líquido? Sim, para padrões brasileiros, para o nosso padrão, para o que a gente está acostumado de negociação de fundos imobiliários. Agora, para um investidor estrangeiro, sei lá, um fundo árabe, sei lá de onde, um fundo de Singapura, sabe-se lá do quê, a liquidez é péssima. A liquidez do nosso mercado de fundos imobiliários é pífia, é ridícula. Quanto que você hoje conseguiria comprar de cotas do VISC sem perturbar muito, sem fazer o preço esticar, sem perturbar o mercado? 100, 200 mil reais por dia? Agora pensa só, pensa chegar para um sheik árabe de sabe-se lá onde e falar, não, olha, você pode comprar essas cotas mais barato no mercado, mas você vai ter que comprar ali mais ou menos 100 mil reais por dia. O sheik vai falar, tá, fala em dólar. Não dá 20 mil dólares. O dólar tá assim que quebradinhos. O sheik vai falar, putz, para eu montar os milhões que eu quero, eu vou levar o quê? Meses? Um ano para montar essa posição? Não faz sentido. Então, às vezes pode ser que essa operação esteja valendo a pena para alguém. De conseguir fechar esse lote de uma vez só, ao invés de ficar comprando de 10 mil em 10 mil dólares, de 20 em 20 mil dólares. Não faz sentido, às vezes, para um player internacional montar a posição pingadinha. Ele precisa ter alguns milhões para poder fazer sentido ele estudar a operação. Então ele só vai entrar se ele conseguir entrar com alguns milhões e por isso ele acaba aceitando pagar um preço mais alto. Isso é algo absolutamente alucinado? É algo que seria uma novidade no mercado? Nem um pouco. Nós já tivemos em mais de um momento, quando os fundos imobiliários eram bem menores do que são hoje, há 5 anos atrás, por exemplo, ofertas que saíam a preços acima do valor de mercado e que eram bem sucedidas. Porque os grandes investidores que queriam entrar, fundos de fundos, fundos de pensão, às vezes famílias multimilionárias, não viam no mercado liquidez suficiente para botar o próprio dinheiro. Então, quando surgia uma oferta de alguns, às vezes poucos milhões, mas que já era alguma coisa, eu falava, não, beleza, aqui para mim faz sentido entrar, mesmo que eu tenha que pagar mais alto. Então, uma operação dessa não é totalmente uma novidade ou algo aloprado fora da realidade. Não, é algo que já aconteceu e às vezes até acontece em operações menores, que é o que a gente chama de block trade. Às vezes um fundo de fundos comprando de outro, ou um fundo de pensão vendendo para um fundo de fundos. Uma operação que às vezes não corre em bolsa, corre ali entre as corretoras, e às vezes o preço sai um pouco acima ou um pouco abaixo do preço de mercado pelo interesse de alguém de comprar e de vender. Então não é algo totalmente diferente ter uma operação grande saindo
a um preço fora do mercado. Agora tem um ponto importante que é o seguinte: será que esse tipo de operação traz algum risco para os cotistas do VISC? Num primeiro momento, nenhum risco. Isso não muda em nada o fundo. Nem cabe a gente falar, como a gente às vezes conversa em outras emissões, de se aquela operação é boa ou não para o fundo, se vai ser lucrativo ou não, se é o momento adequado de fazer uma nova emissão, se o preço está certo, se o timing está correto, se as regras, se o cronograma, etc. Porque não vai entrar, não vai sair dinheiro do fundo. Então, não muda em nada a realidade do fundo. O fundo vai continuar, num primeiro momento, absolutamente igual. Mas tem um detalhe. O total de cotas que serão vendidas representa ali mais ou menos 3,81% do total de cotas. Quase 4%. Quase 4% quer dizer quase 5% das cotas. Então essa operação não está muito longe ali de 5% do total de cotas. Com 5% do total de cotas, um cotista ou grupo de cotistas já pode chamar uma assembleia no fundo para deliberar sobre qualquer coisa. Isso já aconteceu mais de uma vez, já tivemos vídeos aqui no canal de mostrando cotistas que queriam puxar algum tipo de assembleia para discutir qualquer coisa. Tendo 5%, você pode. Então, existe uma possibilidade, não há documento formal sobre isso eu quero deixar bastante claro, mas existe a possibilidade, a gente não pode excluir neste momento a possibilidade de que quem está comprando esteja comprando porque quer chamar uma assembleia para alterar alguma coisa no regulamento, para votar a venda de parte do portfólio ou a compra de não sei o quê. Não tem como saber, uma assembleia pode ser convocada para qualquer coisa, até para uma troca de gestora, troca de administrador, tudo isso a assembleia pode deliberar. Claro que para poder fazer alterações maiores, como uma alteração de regulamento ou alguma coisa assim, precisa ter quórum qualificado, ou seja, pelo menos 25% do total de cotas. Então, não caberia a gente falar muito aqui sobre isso, mas sim sobre meramente a possibilidade de convocar a Assembleia para que algo seja debatido. É isso que está acontecendo? Não temos como saber. Faz sentido que alguém que de repente está querendo mudar alguma coisa no fundo e acha que isso vai trazer um valor, esteja até disposto a pagar um prêmio, pagar mais caro para poder adquirir essas cotas, porque acha que o resultado que isso vai trazer vai ser muito maior? Talvez sim, talvez não. E aqui eu quero deixar sempre muito claro o que é dado oficial, o que é palpite, o que é possibilidade. Mas essa é uma opção que a gente não pode, neste momento, descartar. Pode ser que no futuro, pode ser que amanhã ou depois ou na semana que vem surja uma nova divulgação de informações que limpe essas dúvidas, que saneie essas questões. Mas neste momento é algo que a gente não pode descartar. Bom, pessoal, fiz esse vídeo aqui rapidinho, sem muito roteiro, falando aqui um pouco mais de improviso, exatamente para poder trazer essa notícia e tirar dúvidas que vocês me mandaram lá pelo Instagram. Se você gostou desse vídeo, claro, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreva, verifique se você ativou o sininho de notificações para você ser notificado das próximas novidades aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, tiver algum palpite, souber de alguma informação que pode contribuir a montar esse quebra-cabeça, coloca aqui embaixo, não deixa de comentar. E se você gostou desse vídeo, de repente seus amigos também vão gostar, então não esqueça de compartilhar com eles. E se você quer seguir a sua maratona de estudos sobre fundos imobiliários, tem mais 2 videozinhos aqui do lado para você continuar estudando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!